Bom, pessoal, eu vou fazer esse primeiro teste com vocês, então, uma revisão sobre a civilização romana, sobre o que a gente viu, a gente conseguiu ver nas aulas presenciais. Então, esse é um videozinho bem curto, um videozinho de revisão, só para a gente tentar testar os recursos na plataforma, se vocês vão conseguir assistir e se vai valer a pena continuar fazendo esse tipo de atividade, né? Abordar esse tipo de aula através de vídeo, de alguma coisa assim. Então vamos lá para a gente não perder também muito tempo, né? Vocês viram que a civilização romana, diferente da civilização grega, ela não se constitui num conjunto de cidades-estado, né? Não é como um conjunto de cidades-estado, cada uma com a sua lei, cada uma com a sua, com o seu governo soberano. Roma constituiu um império a partir da cidade-estado de Roma, né? Então a Roma foi se expandindo, foi conquistando outras regiões, outras cidades-estado e se tornou o maior império da antiguidade. Essa imagem que vocês estão vendo é uma maquete, né, que foi feita com base em registros, com base no legado arquitetônico romano, né? Então, para se ter uma ideia, na época que a gente está falando o auge de Roma, a cidade, o centro de Roma era, né, mais ou menos isso aí que vocês estão vendo nessa maquete, né? E a partir daí foi conquistando uma região imensa, então foi bem diferente das polis gregas, né, de Atenas, Esparta, das cidades que compuseram ali a Liga de Delos e do Peloponeso. Virou um verdadeiro império. E esse império, então, ele teve três fases: a monarquia, a república e o império propriamente dito, né? Nós vimos a monarquia, que era a monarquia etrusca, né? E depois nós vimos também a Constituição da República Romana, que é a primeira vez que a gente fala sobre esse sistema político, república, né? República, então, res, né? Quer dizer coisa, e pública, né? Seria coisa de todos, um governo de todos, um governo, então, público, né? Em que todos fizessem parte. Mas a sociedade romana ela não era igualitária, né? Nós temos uma divisão aí de patrícios, plebeus e escravos, como vocês estão vendo nesse esquema aí. Os patrícios eram a aristocracia romana, né? Então eram as pessoas da elite, os grandes proprietários de terra. Os plebeus era o povão, era a camada média de Roma, então era formado ali por pequenos agricultores, pessoas que faziam comércio, artesanato, né? Artesanato, né? Como a gente conhece, miçanga, essas coisas no artesanato na época era como era feito os produtos que transformada a matéria-prima em outro tipo de produto. A gente não tem indústria nesse período. Então, artesanato é aquele grupo que vai transformar a matéria-prima em alguma coisa para utilização comum, que vai fazer móveis, né, que vai fazer ferramentas. Então, esse grupo a gente chama de artesão, tá? Cliente está dentro dessa categoria dos plebeus, que são os agregados, as pessoas que constituíam, que dependiam dos patrícios para viver, faziam serviços para os patrícios, pessoas que eram dependentes, agregadas ali dos patrícios dessa elite. E os escravos, que eram os prisioneiros de guerra, né? E que também, durante um período, foram os plebeus que não conseguiam pagar suas dívidas. Vamos lembrar que escravidão por dívida era comum nas cidades-estado da Grécia Antiga, e Roma também permanece com isso, né? A República Romana, como nós vimos, ela é feita através de um golpe entre os patrícios e os plebeus, que eles dão esse golpe nos etruscos, que era o grupo que dominava, e a partir institui a monarquia. Só que os plebeus eles ficaram revoltados, porque eles ajudaram a mudar essa forma de governo, a tirar os etruscos, mas eles não tiveram participação política. Eles ajudam a monarquia, ajudam então o golpe que derruba a monarquia, mas não tem nenhum tipo de compensação, né? Então o que eles fazem? Eles vão ameaçar deixar Roma, né? Então, se eles deixam Roma, eles param de pagar imposto e eles também não vão mais servir o exército. Isso era um motivo que deixava os patrícios bastante preocupados, né? E aí, com isso, eles não tendo nenhuma forma de resistir, então é uma luta que eles fazem, eles só ameaçam sair. E a partir daí, então, os patrícios eles têm que ceder, cedem, e os plebeus conquistam uma série de coisas, não é? Leis escritas, porque eles não tinham leis escritas, eram leis que eram passadas, né, pela tradição oral. Então, cada juiz tinha um entendimento sobre o que era uma sentença ou não, determinando
né, sentenças diferentes, isso gerava muita confusão. E também, com relação a essas conquistas, os plebeus conquistaram aí o direito de não serem mais escravizados quando não conseguiam pagar as suas dívidas, né? E conseguiram participação política, o cargo de tribuno da plebe, né? Um cargo de participação política também, que eles conseguem através das revoltas. Então a gente tem aqui só uma representação, né, do que foi essa revolta, eles indo embora, então, né, tentando negociar aí uma forma de entendimento, eles tentando sair de Roma, e então aí se consegue esse acordo e eles conseguem conquistar esse conjunto de leis. Então, deu um probleminha aqui, mas vamos retomar. Então, se consegue, os plebeus, então, tiveram uma série de conquistas a partir das revoltas, né? E a partir desse período, Roma entrou num processo de expansão. E a partir de um investimento militar na região de Cartago, né, que a gente conhece como Guerras Púnicas, ali entre o ano 264 e 146 a.C., esse processo de expansão ele tem início. Então, como vocês sabem, a cada expansão, a cada vitória, Roma conseguia aumentar o número de escravos, né? Então, só para a gente ter uma ideia, vamos dar uma analisada nesse mapa aqui e localizar Roma, né? Então, Roma, a gente está falando dessa região aqui. Aqui se situava a cidade-estado de Roma, né? E a partir dali que o Império começou, a partir das conquistas, que era com o núcleo né, dessa região aí, dessa cidade-estado, esse império foi se expandindo. Então, nós temos aqui toda a dimensão desse império que foi alcançado pelo exército romano. Então, desde aqui, ó, de toda a Península Itálica, né, lá da onde está estourando os casos de coronavírus, olha só, é nessa região aqui. A partir daqui, então, essa conquista foi só se expandindo, né? Chegou em toda essa região da Europa, olha aqui, ó, a Inglaterra, onde hoje é Inglaterra, Portugal aqui, onde hoje é Portugal aqui, então também foi domínio romano, a Espanha aqui, a gente tem região aqui da Ásia, olha a Grécia aqui, ó, tá? Também foi conquistada por eles, Atenas, Esparta, olha só, que essas regiões também acabaram sob conquistas romanas aqui, né, nesse período de até 44 a.C., então toda essa região aqui também foi conquistada pelos romanos. E o norte da África todinho aqui também, tá? E essas conquistas, voltando aqui ao slide anterior, essas conquistas, a cada conquista, mais escravos, e com isso o número de escravos aumentou muito em Roma, aumentou muito no Império Romano, e se tem muito escravo, fica barato, acaba ficando barato. Então, os patrícios preferiam muitas vezes comprar escravos do que ficar pagando plebeu para fazer bico para eles, para fazer serviços, né, que os escravos podiam fazer de graça, a partir do momento que eles compravam. E aí isso gerou um empobrecimento muito grande dos plebeus. Eles não podiam mais ser escravizados por dívida, mas se não conseguissem pagar, perdiam ali a propriedade, perdiam tudo que eles tinham, né? E aí esse processo vai dar início, vai gerar o que a gente conhece como proletarização da plebe. Vocês lembram disso? Falamos na nossa última aula. Proletarização é quando os plebeus eles ficavam tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que eles tinham, né, para oferecer para Roma eram os filhos. Não é que eles vendessem os filhos, é que a única coisa que eles tinham de valor eram os filhos que eles faziam. Eles perdiam tudo, perdiam a casa, né, perdiam qualquer possibilidade de sustento e acabavam numa condição de proletários, né? Não tinham mais nada e ficavam mendigando pelo centro de Roma muitas vezes, né? E ao passo que isso acontecia, os patrícios, que eram generais, que ocupavam cargos de generais no exército romano, eles ganhavam terras, iam aumentando seus domínios e gerando aí, né, os latifúndios, que são grandes propriedades de terra, né, que só tem um dono, né, uma família só, que é proprietária desses latifúndios. Então, foi uma desigualdade social muito grande que foi acompanhada desse processo de expansão do Império Romano. Tá, pessoal? Então, foi até aí que nós vimos, até foi nesse momento que nós paramos. Se der certo, a gente continua com essa estratégia de vídeos, vamos ver o que a gente consegue fazer. Não quero passar de 10 minutos aqui para não ficar também muito grande,
tá? E no nossa próxima aula nós vamos ver, né, como vamos continuar essas estratégias. Então, por hora, é esse vídeo e a atividade que foi passada também, que está lá na plataforma para fazer com base nesse vídeo, tá bom? Tchau, tchau para vocês, estou com muita saudade e semana que vem a gente tem mais um contato desse aí, tá bom? Tchau, tchau.